Beleza. Então, hoje, dia 20 de julho de 2021, meu nome é Jailton Gomes, professor da disciplina de Automação 1, no curso técnico em Eletrotécnica. Né? Então, deixa eu apresentar para vocês o AVA. Hoje é a aula de número 3, né? Semana passada foi princípio de funcionamento dos motores e parte constitutiva de motores. E essa semana, na semana anterior, foi apresentado o AVA, avaliação, conteúdo programático, algumas questõezinhas peculiares da nossa disciplina, né? O que era a disciplina, abordagem, o simulador, enfim. Hoje é a aula de número 3 e então a aula da semana passada já está publicada lá no canal, né? Você já tem livre acesso, só acessar o stream lá do YouTube. Parabenizar vocês aí quanto à contribuição do glossário e continuem a contribuir. Fiz algumas correções de conceitos, né? Fiz algumas alterações nos comentários e nas adições do glossário. Peço que vocês deem uma olhada lá, tá bom? Mas continuem contribuindo para o enriquecimento desse glossário, que é uma ferramenta, é um instrumento de estudo de vocês. E ali a gente percebe quais são os pontos que chamam a atenção, né? E que teve um aluno que falou de uma turma, disse, professor, são muitos conceitos, são muitos termos que a gente precisa saber. Aí, esse semestre eu coloquei lá o glossário, que é uma ferramenta do próprio AVA, então faça suas contribuições, ok? Que é importante, é uma ferramenta muito boa para nós sabermos aí, até os professores, mesmo que a gente fica, a linguagem a gente usa praticamente todos os dias, termina se acostumando a ela, né? Então preencham lá, continuem contribuindo. Beleza. Então aqui, ó, nosso AVA, a gente já foi apresentado essas partes, né? Vamos lá. Vocês deram uma olhada lá no seminário? De como é o seminário? Eu dei. Pronto. Então, se eu abrir aqui o arquivo, para que fique mais claro quando eu dizer melhorzinho assim, de maneira mais clara, o que é que vocês precisam fazer. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, nosso seminário sobre relé supervisor de comandos elétricos. Vocês precisam apresentar um vídeo. Não é apresentar, que a gente não tem tempo na nossa aula para assistir a esses vídeos ou acompanhar a apresentação de vocês, tá? Esses vídeos, como vocês sabem, devem ser gravados ou gravados, né, apresentados em quarteto, e a apresentação deve ser no máximo de 20 minutos, tá bom? 20 minutos é o tempo suficiente para que vocês possam apresentar as informações que a gente precisa. Como eu disse para vocês, essa é uma atividade onde vocês terão acesso a um catálogo de fabricante. Ó, um único e exclusivo material de consulta é esse catálogo disponibilizado, tá bom? Vocês fazem uma leitura desse catálogo e o catálogo e a atividade como está aqui descrito, né? Vocês vão apresentar sobre esses três temas, que são relés protetores, relés temporizadores, relés de nível. E esses relés, ó, relés protetores, relés temporizadores e relés de nível. E nessa apresentação, vocês precisam inserir quais conteúdos? O que é,
quais são os tipos, para que servem e onde são usados. Então, por exemplo, aqui, ó, relés protetores. Vamos lá em relés protetores. Então, ele vai mostrar aqui, ó, o que é. Aqui é relés eletrônicos, né? Dando uma abordagem geral, que corresponde a todos eles, né? Aí vem aqui, ó, os relés temporizadores. São dispositivos que fornecem sinal, tal, tal, tal. Os tipos, ok? O que é, os tipos, relés protetores, o que é, os tipos, relés de nível, o que é e os tipos. Quanto a essas informações aqui, ó, modo de operação e diagrama temporal, eles estão nesses gráficos aqui, ó. Olha o modo de operação aqui, tá vendo? Modo de operação. Esse diagrama temporal aqui, ele, na verdade, é o resumo ou a representação gráfica desse modo de operação. Ok? Então, esse diagrama temporal é a representação gráfica, né, desse modo de operação. Ok? Então, os conteúdos são esses. O que é, quais são os tipos, para que servem e onde são usados. Talvez não tenha lá no catálogo, aí vocês vão fazer uma breve pesquisa, onde são usados, ou para que são usados. Né? Lá talvez não tenha. Na verdade, não tem, mas aí vocês fazem uma breve pesquisa, tá? Numa aplicação qualquer. Uma, duas, três aplicações. Mas o próprio relé, ele já na sua descrição, ele já diz para que serve, né? Onde vocês podem usá-los, tá? Então, esse modo de operação está descrito, ok? E esse diagrama temporal é nada mais nada menos do que a representação desse modo de operação de modo gráfico, ok? Então, isso para ter protetores, temporizadores e relés de nível. Basicamente, acredito que esse será uma das poucas atividades que vocês farão de consulta a catálogo. Por quê? Catálogo de fabricante, gente, ele é um material de consulta, sim. É um material de pesquisa, sim. É um recurso didático, é um recurso de aprendizado, sim. Esse aqui não está nem tão completo, mas tem uns catálogos de inversor de frequência, uns catálogos de contatores, uns catálogos de alguns dispositivos elétricos que contém toda e qualquer de motores elétricos, por exemplo, né? Catálogo de motores elétricos, eles contêm todas as informações necessárias para que vocês conheçam e apliquem o equipamento. Lógico, para isso vocês precisam ter noções de eletricidade, né? Ou trabalhar já com isso, enfim. Ok? Então, o seminário, vocês podem entregar esse trabalho a qualquer momento, tá? Quanto antes para mim, melhor, porque aí eu já faço as avaliações. E só que existe um ponto intermediário aqui, ó, para que vocês não elaborem o trabalho que não esteja condizente com os objetivos da atividade. No dia 10/8, é necessário que vocês entreguem um pré-projeto. Pode ser um vídeo dizendo, ó, a gente vai fazer isso, 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 isso. O slide é esse, com os conteúdos. Não precisa nem estar pronto o slide, mas já com os conteúdos, tá bom? E ele vai corresponder a 1, já que esse seminário ele vale 2, né? Nosso primeiro ciclo vale 5, esse seminário vale 2, e os nossos questionários, a média dos nossos questionários, ele vai valer 3, tá? Provavelmente, assim que a gente terminar essa parte de motores elétricos, a gente vai fazer um questionário e ele já vai corresponder à nossa primeira avaliação. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Pronto, perfeito. Ó, tá aqui, ó, para todos os relés, seja ele de nível, temporizador ou de proteção. Façam um estudo deles, ó, inclusive aqui, ó,
a parte frontal desses elementos, né? As conexões, as partes frontais desses elementos, conexão, ele mostra alguns diagramas, aqui deve ser provavelmente o PTC, se não me engano, então ele já tem aqui alguns diagramas que apresentam direitinho o que vocês precisam saber, tá bom? Qualquer dúvida é só falar lá pelo Zap, pelo próprio Ava ou pelo e-mail, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa página inicial. Então, depois desse nosso seminário, semana passada a nossa atividade assíncrona foi ao nosso glossário aqui, façam suas contribuições. A nossa tarefa foi a leitura do capítulo 1, né? E para essa semana temos aqui um vídeo bem interessante que eu gostei bastante, que ele mostra o princípio de funcionamento dos motores monofásicos, ok? Então vamos lá. Então, motores de indução, ainda como tema da nossa atividade, da nossa aula síncrona, né? Nós vimos na aula passada, na verdade, aqui tem um pouquinho do que a gente viu na aula passada e um sumário do que nós iremos ver hoje. Pode falar, Gustavo. Ô, professor, Ana fez uma pergunta no chat aí, o senhor viu? Não, porque não tem, se eu não olhar aqui, eu não consigo ver. Diga aí, cadê quem foi? É para escolher um. Ana, Não, são os três, viu? São os são os três. três tipos. São os três. Então, vocês se dividam lá e assim, por isso que é quarteto, né? Para que tenha um número não muito grande, mas também não muito pequeno e que você possa fazer direitinho. Vocês vão ver que é muito simples. Faça uma leitura com carinho, que é algo bem simples. Tá Quando bom? eu vi de relé, eu pensei que era outro tipo de relé. Como assim? Que tipo de relé que você pensou que fosse? Eu tava pensando que eu conheço um pouco sobre relé de subestação. Hum, São bem maiores sim. São relés do que que têm eles. propósitos diferentes, a princípio de Uhum. funcionamento, inclusive, muito diferente, tá? Hoje eu estou meio desatualizado, eu não sei como os relés hoje, eu me lembro dos antigos, os relés antigos de subestação. Provavelmente hoje deve ter muito eletrônico e esses aí eu conheço muito pouco. Eu conheço mais ele muito bem integrado em um dispositivo só, relés de vários Entendi. tipos. Eu não sei se é esse que você está falando, que é o que eu tive contato da última O que eu vez. tô falando, eles ficam em painéis. Pronto. Mas ele é E são conjugado em um eletrônicos, módulo só? são eletrônicos. Eles atendem a praticamente um equipamento só. Ou então, ou dois. Então deve ser esse que eu devo estar Mas são conseguindo uma equipamentos quantidade. parecidos a função, tipo, em relação à proteção e à informação. Sim. Os relés Parece de. um, parece um computador, entendeu? Tipo, ele tem Sim, uma tela. O senhor deve saber é, como é. eu sei como é. Deixa eu ver aqui. Eles têm uma tela. Pesquisa aí, Rubel. Rubel, é a marca, né? Isso. É com H. Com H? Isso. Com H aqui, né? Relés Rubel. Isso é para quem, se alguém tiver alguma curiosidade. Esses aqui, né? Isso. Tem desses modelos aí que são parecendo na caixa e tem outros que são mais retangulares, são mais compridos. Mas são esses, assim, parecidos. Vocês vão ver esses relés, nos outros cursos vocês não veem, tá? Mas esses relés também vocês vão encontrar aí na literatura como relés inteligentes. Uhum. E eles integram muitas funções, inclusive funções de proteção com parametrização, bastante coisa. Eu conheço muito pouco disso, mas são relés bem modernos, né? Antigamente eles eram analógicos, uma engenharia muito bacana, muito interessante, mas que esses aí, com certeza, são mais, não vou dizer precisos, mas pelo menos
eles podem ser mais ágeis e mais, vamos dizer, confiáveis também, porque isso depende muito da qualidade de construção de cada um, né? Enfim. Mas não tem nada a ver com esses relés de proteção, tá? Isso aí é relé de proteção de sistemas elétricos, distribuição de energia, normalmente fabril ou em subestação, tá? Esses relés são bem mais simples, são relés com princípio de funcionamento e construção também bem simples, uma plaquinha com alguns elementos eletrônicos. Então, apesar de existir, né, relés modernos com, digamos assim, com o mesmo propósito, mas a gente não trabalha com esses relés, trabalha na sua simplicidade mesmo, o que ele atende ao que a gente precisa que vocês saibam, tá bom? Beleza. Então, se tiver alguma pergunta no chat, alguma coisa, me sinalize, porque na apresentação eu não consigo ver o chat. Tranquilo. Preferência que vocês, numa pausa minha, abram o microfone e pergunte. Mas se não puder ou não quiser, aí alguém sinaliza aí no chat, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Então, o conteúdo basicamente dessa aula de hoje, ele vai tratar de maneira muito rápida, superficial, que vocês viram na aula passada, né? Parte do que vocês viram na aula passada, principalmente com relação à classificação desses motores, né? Então, o conteúdo de hoje são motores trifásicos e monofásicos, as suas classificações, tá? Corrente alternada e corrente contínua, aplicações, tipos de motores, tipo de rotores, que a gente viu na aula passada, são o motor do tipo gaiola de esquilo. E hoje eu vou apresentar para vocês não só o motor de gaiola de esquilo um pouquinho mais aprofundado, como também um motor do tipo um rotor bobinado, tá? Então, tipos de motores do tipo gaiola de esquilo, que seria o da Lander, o de 2 enrolamentos, 3 e 4 velocidades. A constituição desses elementos, o estator do rotor, e motores monofásicos, constituição e alguns tipos, tá? Então, a gente viu a aula passada que o motor elétrico é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia mecânica, né? São aplicados em acionamento de bomba, deslocamento de fluido, exaustores, ventiladores, compressores, guindastes, pontes rolantes, um monte de aplicação. Corresponde a mais ou menos 80% da energia consumida na indústria. Então, imagine aí que a indústria é a principal transformação, a principal da energia que a indústria precisa é energia mecânica, de transporte, de equipamento, movimento, digamos assim, movimento de carga, movimento de braços de robóticos, e, enfim, transferência de fluido. Então, 80% da energia consumida na indústria é com motores elétricos. Então, se você tem um prédio administrativo, consome uma carga bem grande, sim, mas uma indústria, se você tem 3.000 motores, 2.000 motores, e com potências variadas, tá? Quando não, se você tiver um motor muito grande, ele já consome uma potência bem considerável, por isso que essa estatística ela é bem válida e bem aplicada às indústrias. Quanto ao aspecto construtivo, que a gente não viu isso na aula passada, a gente viu basicamente esse aspecto construtivo, que são motores elétricos com carcaça aletada. Eu disse o que para vocês na aula passada? Que esse é um motor do tipo fechado, né? Existe um parâmetro específico na placa de característica que faz referência a esse tipo de proteção do motor elétrico. Normalmente, não quer dizer que esse aspecto construtivo corresponda apenas a motores trifásicos. Nós temos motores monofásicos também, com esse aspecto construtivo aqui de baixo. Tá? Eu não conheço, não vi na literatura, motores trifásicos com esse aspecto construtivo aqui de motores monofásicos. Normalmente, lembra daquele nosso IP lá da placa de característica? Estava dizendo que o IP daquela placa de característica que a gente viu era IP55. Esses motores aqui, basicamente, devem ser o IP55. Né? Esses motores aqui é IP21. Por que IP21? Ó, as aberturas que ele tem na parte frontal, na parte traseira, que aqui não tem uma imagem.
mas aqui na parte frontal, porque a troca térmica, ela ocorre na carcaça, mas é muito pouca, tá? Uma vez que o ar pode entrar diretamente na parte magnética dos circuitos magnéticos e trocar calor diretamente com essas partes internas que geram muito efeito Joule, tá? Então, a carcaça, normalmente, a carcaça de motores monofásicos são desse tipo, mais ou menos, mas a maioria esmagadora dos motores trifásicos apresentam esse tipo de carcaça, tá? Pode ser que vocês encontrem motor monofásico, sim, e tem bastante para instalações elétricas para movimento de cargas residenciais, tá bom? Mas eu não conheço motores trifásicos com a carcaça lisa, principalmente com esse índice ou grau de proteção baixo, ok? Existem motores, vocês vão ver, eu não sei se nessa apresentação tem, porque aqui no, no ensino online, a gente tem que suprimir algumas coisinhas. Então, tem coisas que eu não tenho, como, por exemplo, imagens. Eu não apresento para vocês imagens desses motores. Mas nós temos motores com a carcaça lisa, mas não do jeito que nós estamos vendo aqui, uma carcaça semi-aberta, tá? Então, como eu disse para vocês, a aplicação em bombas, aqui é uma bomba, aqui ó, gente, um motor monofásico com carcaça leitada. Essa é a bomba periférica, uma bomba muito simples, uma bomba mais barata que existem, né, que tem uma boa eficiência e muito aplicado em instalações elétricas residenciais. Aqui já é uma bomba um pouco mais potente, tem muita vazão, muita pressão, já é um motor trifásico. Aqui é uma bomba alternativa, eu não sei se vocês, acho que vocês viram ou vão ver em equipamentos industriais. Aqui são bombas centrífugas, aqui uma outra bomba centrífuga com motor monofásico com a carcaça lisa, ou sem aleta, né? Provavelmente são abertura Professor, frontal. Oi. a gente não tá vendo a imagem que o senhor tá falando, não. Tá não? Não, tá no Meet aqui. Ah, é porque eu botei aqui, deixa eu ver. Pô, você demora tanto para me dizer. Eu tava aqui viajando. Vou botar a tela inteira porque eu não tenho esse problema. Tela inteira. Se agora tá. Então aqui, né, na verdade, as primeiras coisas que eu comentei foi sobre esse conteúdo de hoje, né? Motores trifásicos, AC, DC, tipo de motores monofásicos, isso aqui está tudo só descrito nesse textozinho aqui, tá? Depois eu apenas li esse segundo slide e fiz algumas considerações quanto a essa estatística aqui de 80% da energia consumida na indústria por motores, e estou mostrando para vocês esses motores monofásicos, motores, na verdade aqui não está direcionando o que é monofásico do que é trifásico, né? Então a carcaça aletada não necessariamente fazem parte, né, do aspecto construtivo de motores trifásicos, e sim também de motores monofásicos. Existem motores de carcaça lisa que são trifásicos, né, mas normalmente eles são monofásicos, tá? Eu estava mostrando para vocês agora que vocês chamaram a atenção da apresentação. Chamaram a atenção da apresentação é sobre o motor, que estava falando sobre o motor monofásico com carcaça aletada. Então, esse motor aqui é uma bomba periférica, uma bomba simples, com construção simples, com muito pouca peça. É uma bomba barata, que tem uma boa eficiência, muito utilizada em instalações elétricas residenciais, tá? Para enchimento de tanque e tal. Ela tem uma boa eficiência. Essa é uma outra bomba aqui, essa verde. Pela potência, provavelmente é um motor trifásico, né? Carcaça aletada, uma bomba de alta pressão e alta vazão. Essas aqui são basicamente bombas de alta vazão e elas são para motores bem grandes, tá?
Aqui é uma bomba alternativa de engrenagem, e acredito que vocês tenham visto aí em equipamentos industriais, tá bom? Mas isso não é relevante, é porque de repente a gente mostra para vocês, para que vocês, aquilo ali é uma bomba, não necessariamente você precisa saber que tipo de bomba é aquela, porque o nosso curso não tem essa proposta, ok? Exaustores e ventiladores, os aspectos construtivos são muito parecidos. Talvez aqui o exaustor, ele tem alguns modelos que tenha uma característica bastante particular, mas o que diferencia um do outro, que um sopra, outro um insufla, né, joga o ar para dentro do ambiente, ou seja lá de onde for, ou faz circular o ar, e o outro tira o ar do ambiente, né, como um exaustor. Aqui são compressores. Esse compressor aqui é um compressor de, salvo engano, de refrigeração. Tá? Eu conheço ele como um compressor de refrigeração. Não sei para quem teve a oportunidade de ir no polo petroquímico, você tem aquela. Isso aí, talvez ele não seja um compressor tão moderno, tá? Aquelas esferas que tem da Braskem ali naquele trevo que pega a Prepa Dias W. Aquelas esferas, elas são resfriadas, né? Ela tem que ficar menos alguma coisa, algumas delas, né? Temperatura abaixo de zero. E para resfriar aquela esfera, utiliza um compressor muito parecido com isso, tá bom? Esse aqui é um compressor de geladeira, muitos de vocês já devem ter visto, né? E aqui é um compressor muito usado em oficina, cabine de pintura, e cada um tem uma aplicação ou uma particularidade de funcionamento, ok? E também os seus motores vão variar de acordo com esses princípios com essas necessidades de carga, ou melhor assim dizer, tá? E aqui são pontes rolantes, também chamado de talha, guindaste, aí varia um pouco, que é para transporte de carga, ok? Repare que tem uma aqui, ó, que dá para ver, ó, temos 1, 2, 3, 4, cada eixo que movimenta, cada movimento dessa ponte rolante, ele vai ter um motor que vai ser responsável, deve ter algum outro aí escondido, vai ter um motor responsável por algum desses movimentos, tá? Então aqui eu posso enxergar 1, 2, 3, menos 4. Aí, aqui eu só estou vendo um, que provavelmente é o que move apenas esse gancho aqui para recolher, para içar, para levantar carga. Está escrito aqui, ó, cara, 20 toneladas. E onde estarão esses circuitos, né? Para acionar esses equipamentos, né? Com aquelas características, com aquelas funções que a gente citou em aulas anteriores, né? Estarão instaladas, estarão em um quadro de comando. Então, é no quadro de comando, é no comandos elétricos que esses circuitos serão montados e esses circuitos desempenharão aquelas funções que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, temos vários equipamentos aqui, alguns deles não consigo identificar, mas temos alguns principais, que são os contatores. Aqui deve ser algum microprocessamento. Aqui são contatores, são dois tipos de contatores. Aqui são os auxiliares, aqui são de força. Aqui alguns relés ou algumas placas que podem estar fazendo algum tratamento de sinal eletrônico, né? Aqui podem ser alguns equipamentos eletrônicos ou específico ou já conhecido, para acionamento de alguma máquina bem específica. E aqui é um outro quadro também. Se vocês observarem essa disposição, esse layout também, vocês podem ver também em instalações elétricas prediais e não necessariamente em instalações elétricas industriais. Ok? Alguma coisa no chat? Não, né? Então vamos lá. Então, um motor de corrente alternada, deixa eu ver aqui, porque às vezes demora um pouco para. Ok. Jeremias, diga, você quer falar alguma coisa?
Não, né? Ah, foi da tela, né? Vamos lá. Então, considerando a classificação do motor quanto à sua fonte de alimentação, nós temos os motores de corrente alternada, também chamados de motores de indução. São amplamente utilizados, isso a gente já viu. Por que eles são amplamente utilizados? Ele tem um menor custo de aquisição e manutenção, considerando o gala de esquilo, muito, quase que zero, né? Essa manutenção é depois de muitas horas de trabalho, ou caso algumas das características de aplicação desse motor não for atendida de maneira adequada, né? Então, você pode estar utilizando um motor no ar insalubre, que ele não é o que seria insalubre, onde você tem um ambiente ácido, um ambiente alcalino, ou porque tem muita umidade, ou porque tem muita poeira. Então, esses ambientes, você precisa escolher um motor específico para esses ambientes, porque senão ele vai ter uma vida útil bastante reduzida, né? Então, esses ambientes insalubres requer um motor com algumas características para que ele tenha uma vida útil de acordo com o seu projeto de fabricação. Então, o motor do tipo Gala, motor de corrente alternada, é o mais simples, por isso ele é amplamente utilizado, porque ele tem um custo de aquisição e de manutenção reduzido. Então, como a corrente da distribuição, da redistribuição de energia elétrica alternada não exige nenhuma outra fonte, que é o caso dos motores corrente contínua, necessário converter essa tensão de alternada para contínua, para que possa ser acionado esse motor de corrente contínua. E já o motor de corrente alternada não requer outras fontes. Só que o motor de corrente alternada, ele não é preciso para controle de velocidade. Então, quando a gente liga o motor de corrente alternada, principalmente o gala de esquilo, você não utiliza nenhum outro dispositivo auxiliar, esse motor vai sair da sua velocidade zero para a sua velocidade nominal, aquela velocidade lá da placa de característica do motor. Então, para controle de velocidade, o motor de gala de esquilo sem um equipamento auxiliar, ele não é recomendado. Você não vai conseguir fazer esse controle, realizar esse controle. Quando você precisa de controle de velocidade, o mais adequado, sem a utilização do equipamento que mais tarde a gente vai comentar, se utiliza um motor de corrente contínua, tá? Que seria para controle de velocidade para motores de corrente alternada, a gente utiliza um inversor de frequência, possibilitando alguns controles de funcionamento desse motor de corrente alternada do tipo gala de esquilo, que seria o inversor de frequência, tá? O inversor de frequência é o último tópico das nossas apresentações. Então, ele é mais utilizado, principalmente pela fonte de energia disponível, que é alternada, e por ser um motor simples, mais barato que os outros, tá? Motor de corrente alternada, ou corrente contínua, é muito para aplicações específicas. Eu já visitei muitas fábricas, trabalhei em 2 delas, e não conheci nessas 2 fábricas motores de corrente contínua, tá? Se você tiver a oportunidade, professores que tiveram experiência em indústria, pergunte para saber e me diga. Mas eu não conheço motores de corrente contínua, pelo menos na minha experiência profissional, são muito poucos, tá? Por quê? Porque o motor de corrente contínua ele tem ele é mais caro e ele é utilizado em aplicações bem específicas, onde você precisa de um controle preciso de velocidade. Você precisa que aquela velocidade seja aquele valor, né, desejado, para que não haja nenhum problema no seu acionamento. Dê um exemplo. Hoje não é utilizado muito não, mas a bobinagem, para bobinar papel em indústria de celulose, era uma das aplicações de motores de corrente contínua, onde você podia ajustar a velocidade
para que aqueles rolos lá no momento do bobinamento do papel não faça com que o papel venha a partir, tá? Antigamente, eu vou compartilhar, não sei se eu já compartilhei um vídeo com vocês, mas aí fica numa atividade assíncrona. Esse vídeo mostra que antigamente o acionamento de elevadores era feito com motores de corrente contínua, por conta do controle da velocidade de subida e o controle da velocidade de descida, tá? Então, hoje, devido ao desenvolvimento da eletrônica de potência, e o custo desse investidor de frequência aqui, ó, está cada vez melhor, mais acessível, e onde é possível utilizar um motor de corrente alternada com um investidor de frequência, se substitui um motor de corrente contínua. Por isso que essa informação aqui, ó, hoje, devido ao desenvolvimento da eletrônica de potência, o custo vem diminuindo, mas ainda é mais elevado que o motor de corrente alternada. Por quê? As fontes para acionamento do motor de corrente contínua antigamente eram fontes chaveadas, que exigem manutenção, são fontes mais caras. A eletrônica de potência hoje, ela tem esses conversores CA-CC e que barateam um pouco mais, porque você aciona o motor de corrente alternada do tipo gaiola, é só colocar diretamente ali na rede, ele funciona, não precisa nenhuma outra fonte. Já o motor de corrente contínua precisa dessa fonte para o seu acionamento, ok? Então, alguns critérios de seleção para motores elétricos. Muitos daqueles critérios que a gente viu na placa de característica vão se encaixar em um ou mais critérios desses, né? Aquelas características lá vão se encaixar em um ou mais critérios desses. Como, por exemplo, o que é que você leva em consideração na hora de selecionar o motor? Fonte de alimentação, condições ambientais, lembra lá? Ambiente ácido, ambiente alcalino, ambiente com bastante umidade, ambiente com muita poeira, se está exposto ao tempo, né? Se está em área coberta. Então, são condições ambientais. Exigências de carga e condições de serviço. Potência exigida, rotação, ciclo de operação, configuração. Então, daquelas características que vocês não souberam, não conseguiram identificar por não conhecer, lógico, né? Não era para saber mesmo. Elas vão estar aqui, ó, algumas delas aqui, ó, que seria o ciclo de operação e configuração física, por exemplo, né? Agressividade, periculosidade, altitude a gente viu, né? Temperatura também a gente viu. Consumo e manutenção, isso aí varia de acordo com o fabricante, né? Ou a aplicação, depende do motor que você compra, tá? Então, isso não está na placa de característica do motor, é uma questão só de necessidade na compra. Se você vai escolher, por exemplo, um motor de alto rendimento ou motor estándar. Então, o motor de alto rendimento ele tem uma eficiência energética bastante alta, né? Mas ele é mais caro, e é consideravelmente mais caro, tá bom? Então, consumo e manutenção, aí varia de acordo com a aplicação. Então, se você usa um motor CC, a manutenção é uma. Se você usa um motor corrente alternada, o custo de manutenção é outro. Se você está usando um motor monofásico, mesmo de corrente alternada, o custo é mais elevado que o motor de corrente, o motor trifásico, né? E controlabilidade corresponde também a algumas daquelas características que a gente não desenvolveu, né? A gente não discutiu, que é corrente de partida, até que eu fiz um briefzinho lá, mas corrente de partida e algumas outras. Posição não, posição tem uma outra, não está na característica, não, posição está na placa de característica, posição de funcionamento, né? Se vai ser na parede, se vai ser com o eixo para baixo, eixo para cima, eixo perpendicular, paralelo ao solo, enfim. Então, essas características estão impressas ali na placa de características e são critérios para a seleção de um motor elétrico. Então, ok aí no chat, né?
se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Então, no final da aula passada, eu mostrei que existiam o CACC, mas que a gente finalizou, na verdade, com motores de corrente alternada. A gente vai aprender todos esses aqui, ó. Hoje, de tipo gala de esquilo, tá? A gente fez o nosso recorte sobre motores elétricos, é corrente alternada. Quando for monofásico, é assíncrono. Mesmo sendo assíncrono, vai ser do tipo gala de esquilo. A gente vai ver todos esses aqui. Em considerando os motores trifásicos, também serão assíncronos, assim como os motores monofásicos. E nós veremos dois tipos, que é de gaiola de esquilo e o rotor bobinado. Sendo que o de gaiola de esquilo corresponde a 95% dos motores que vocês irão encontrar nas aplicações. Tá? Então, esse rotor, que é o rotor do tipo gaiola de esquilo, ó, ele é o mais importante, é o mais estudado, é o mais cobrado, porque ele corresponde à maioria dos motores elétricos. Por quê? Porque ele é simples, ó. Essas barras do rotor é onde serão induzidas as correntes. Onde serão induzidas as correntes elétricas, elas são barras maciças, né? Tem esse anel, digamos assim, o anel frontal e o anel traseiro. E a ligação entre esses dois anéis, ó, esse anel aqui, ó, frontal, vendo aqui, e o anel traseiro, seria por trás aqui, né? Então, esses dois anéis, eles são ligados entre si por barras, essas barras do rotor, que se diferenciam, inclusive, contra a sua forma, para se obter características de funcionamento diferente. Tá? Então, esses anéis, essa gaiola de esquilo, ele é robusto porque ele é feito de alumínio maciço. Então, eu tinha umas fotos aí, mas não dá para mostrar para vocês. Mas quem tiver curiosidade, depois até pede lá. Ou então, em algum momento, se a gente tiver no finalzinho da aula, se a gente tiver um tempinho, se vocês quiserem ver, eu mostro. Então, tem um molde e vem o alumínio derretido que toma essa forma de gaiola, tá? Por isso que ele é considerado o mais robusto de todos, mas ele tem o inconveniente de apresentar uma baixa potência de partida, ou baixo conjugado de partida, né? Então, no momento da partida, considerando a corrente que ele absorve da rede, aí, que pode ser até 10 vezes a corrente nominal, considera-se que essa potência que ele dissipa no eixo é uma potência muito baixa. Tá? Então, o pico de corrente é bastante elevado, a gente vai fazer algumas continhas, vou mostrar para vocês. Não se preocupe não, a conta de multiplicar mesmo, multiplicação direta, a gente não faz conta aqui em automação não, tá? Então, ele tem um elevado pico na corrente de partida, que pode chegar a 10 vezes a corrente nominal. E o importante é que ele não apresenta escovas, que mais tarde a gente vai ver o que são essas escovas. São elementos de desgastes em motores monofásicos. Tá? Desculpe, motor monofásico tem, são motores bobinados, o tipo bobinado tem esses anéis e escovas. Os motores monofásicos do tipo Gala também tem, mas é uma outra história que depois, não tem escova, mas tem anéis que a gente vê depois. Tá? Então, nas suas características mais simples, não existe comunicação entre o rotor e o estator, né? Não existe alimentação elétrica. Então, essas escovas e esses anéis deslizantes que representa aqui, que ele se refere, são aquelas que você viu no princípio de funcionamento de um motor CC daquele vídeo. Ele não tem, porque as correntes induzidas no rotor são geradas pela variação do fluxo magnético do estator, né? Não é pela corrente que é injetada nesse rotor. Ok? Então, o rotor do tipo bobinado é composto normalmente de 3 bobinas semelhantes ao do estator. Então, as bobinas, elas se parecem bastante com a do estator. São do fio enrolado e os seus terminais aqui, ó, são conectados ao meio externo através dos anéis. Né? As bobinas normalmente são ligadas em estrela e apresentam escovas e anéis deslizantes, né?
Esses anéis são os anéis deslizantes. E quando a gente vê o motor, a gente não viu, na verdade vocês já viram lá naquele vídeo sobre as escovas e anéis deslizantes. Então é possível manipular a corrente no conjugado de partida. Então, normalmente os motores do tipo bobinado, ele apresenta um circuito de acionamento, onde você vai controlando essa corrente no momento da partida. Se você não tem necessidade de controlar essa corrente de partida no motor, você utiliza um motor do tipo gaiola, não usa motor do tipo bobinado, tá bom? Então é possível manipular corrente e conjugado de partida. Apresenta vários tipos de enrolamento, várias formas de disposição desses enrolamentos que garantem características construtivas diferentes, tá? Vocês vão ver isso em máquinas elétricas 2, tá? Esses arranjos e esses tipos de enrolamento. Aqui o propósito é apresentar basicamente o que é, para que serve, qual a diferença entre eles, de característica de funcionamento construtiva. Motor do tipo gaiola de esquilo é um motor simples, robusto, fácil de fabricação, baixa manutenção, portanto, bastante barato, né? Motor bobinado, vocês, se não viram naquele vídeo, eu não me lembro se ele fala, mas aqui, ó, esses anéis aqui, ó, são elementos de desgaste pelo contato elétrico, por alguns efeitos elétricos, ele termina se desgastando. Então, em tempos, quem tiver uma oportunidade e algum eletrodoméstico de casa quebrar, desmontem, peguem o motor. Normalmente os motores de eletrodomésticos são esses aqui, ó. Se não for esses aqui, amém. Aqui é um motor de baixíssima potência, aqui é um motor de altíssima potência de corrente contínua, tá? Esse motor aqui desenvolve uma potência razoável e não velocidade, tá? Quanto maior o número de anéis aqui, ó, menos velocidade ele tem, ok? Vocês puderam ver também no vídeo. Então, para motores de corrente alternada, nós vamos ver, apesar de ter apresentado para vocês do tipo gaiola e do tipo rotor, né, ou bobinado, rotor bobinado ou enrolado, nós iremos ver para motores trifásicos o do tipo gaiola. Para motores monofásicos, ainda também de indução, gaiola e essas 5 tipos diferentes. Ainda falando sobre motor do tipo gaiola de esquilo, né, trifásico, existe um tipo específico de motor, que é um motor de 2 velocidades. Então você tem aqui, ó, nessa placa de característica desse motor de 2 velocidades, muito conhecido e o querido aí para quando se necessita de acionamento em 2 velocidades, é o motor da Lander. Então, esse motor é muito utilizado, é muito vendido ainda para motores para acionamentos que necessitam de 2 velocidades. As outras características da placa serão as mesmas, tá? Só que ele vai estar aqui, ó, repare, trifásico, alternada, indução do tipo galo de esquilo, frequência, categoria, velocidade menor, velocidade maior, tá vendo? Então, normalmente a velocidade maior é 2 vezes a velocidade menor. E aqui ele mostra a configuração das bobinas, como realizar as conexões da bobina de modo a obter a velocidade menor e a velocidade maior. Basicamente, conectar as bobinas ou em série ou em paralelo. Só que não vai estar esse desenho bonitinho lá na placa, né? A placa vai estar com o desenho dessa forma aqui, ó. Então você vai conectar aqui, ó, a fase 1 no terminal 1, a fase 2 no terminal 2 e a fase 3 no terminal 3. Pronto, tá aqui, ó. A primeira conexão, a primeira ligação. Que seria na velocidade baixa. Para a velocidade alta, ele pede que você conecte 1, 2, 3 juntos, ó. 1, 2, 3 juntos.
Então, você faz a conexão de 1, 2, 3 juntos, que vai estar basicamente aqui, ó, e alimenta no terminal 4 L1, no terminal 5 L2 e no terminal 6 a L3, né? Seria R, S, T. Ok? Então, esse é o motor da Lambda, é o queridinho aí de motor de 2 velocidades. Além do motor da Lambda, existe um motor de 3 velocidades, né? Esse motor de 3 velocidades, ele tem enrolamentos independentes, tá? Então, ele tem um enrolamento do motor da Lambda, que é o de cá, né? Que através dessas conexões você consegue a maior e a menor velocidade, e um outro segundo rolamento com a terceira velocidade. Então, os rolamentos são ligados independentes, né? O da Lambda você vai obter através das conexões, e o outro você vai ter uma terceira velocidade. Então, se você optar pela velocidade dessa bobina aqui, uma terceira, eu não achei uma placa de característica para mostrar, tá? Você vai apenas fazer a conexão para esses três, esse enrolamento que é separado da lambda, não tem nada a ver com o da lambda. Ou seja, quando você utiliza a velocidade, a terceira velocidade, esse enrolamento da lambda fica inativo, né? Isso se resume não só a perdas, mas também, normalmente a perdas, né? A peso, dificuldade de troca térmica. Então, esse motor tem uma característica bem peculiar de fabricação. Portanto, deve ser um motor bastante caro. Tá? Então, o da Lambda é um motor de 2 velocidades. O motor de 3 velocidades existe o rolamento da Lambda e mais um outro enrolamento comum com uma terceira velocidade. Beleza. Alguma pergunta? Alguma coisa no chat? Não, professor, pode continuar. Então, acredito que vocês tenham lido aí no capítulo 1, né? Essas informações aí sobre esses motores. Essas são as informações do capítulo 1, é o que eu preciso que vocês saibam. Capítulo 1 e 2, motores monofásicos e motores trifásicos, tá? Então, hoje, vamos ver a Constituição a gente já viu, só vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes, uma revisão bem rapidinha, né? Então, o circuito magnético estático, então aqui nós temos a carcaça, ó, gente. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui é uma bobina desse motor gigante, ó. Então a bobina está nessas ranhuras aqui, ó. E essas ranhuras é um núcleo do estator, tá? Então aqui, ó, vocês têm aqui um núcleo do estator, e essa parte branquinha aqui, ó, é um silicone para proteger, para que a bobina, né, os condutores da bobina, a bobina, não fique diretamente, digamos assim, tocando o núcleo, né? Para não ferir a bobina. Só por isso. Então aqui nós temos o núcleo, temos aqui a proteção do núcleo com o siliconezinho, com a proteçãozinha. Aqui ele sem nada, apenas o núcleo, e aqui a carcaça de um motor gigantão aí, né? Então, esse circuito estático magnético, também chamado estator, é formado por chapa de material ferromagnético e isoladas entre si, são várias chapinhas empilhadas e isoladas entre si, e esse componente, ó, é unido aqui à carcaça, formando uma única estrutura. Então, repare aqui, um núcleo, as ranhuras desse estator, né, desse núcleo do estator, e aqui a carcaça inteira desse motorzão aí. Aqui é só uma outra visão, né, do motor um pouquinho menor. Então, as bobinas são responsáveis em gerar o campo magnético e é localizada nas cavas abertas do estator. Essas cavas abertas do estator são as ranhuras do estator. Aqui, repare, ó, as bobinas já posicionadas no estator, e ele está dando ele daqui, ó, ele dá um acabamento aqui com a fita para poder ficar mais compacto esse conjunto aqui
de bobinas. Isso aqui ele tá rebobinando esse motor elétrico. Aqui, ó, tá vendo o acabamento? Ele fica assim, ó, bem bonitinho, bem acabadinho. Aqui nem tá acabado ainda. E aqui ele faz essas amarrações aqui, essa proteção. Alguns colocam os papeizinhos, fica bem arrumadinho para proteger esses condutores. Qualquer degradação aqui no isolamento dessa bobina pode queimar o motor. Então, o rotor ele é formado também pelo núcleo ferromagnético eliminado e apresenta a bobina. Quando bobinado, ele apresenta a bobina, e quando do tipo gaiola, ele apresenta barras condutoras onde são induzidas as correntes elétricas. Então, no motor do tipo gaiola, a indução ocorre nas barras, né, nas barras condutoras, e quando do tipo bobinado, a indução ocorre nas bobinas do rotor. A gente viu também as partes que constituem esse motor elétrico, né? Placa de característica, esse olhar aqui é para você transportar, né, carregar o motor, caixa de ligação, enrolamento do estator. Tem uma pecinha na ponta do eixo chamado chaveta, que é para prender a bomba, prender o compressor, enfim. O rolamento, carcaça, tampa ou chapa defletora, ventoinha, rotor, eixo. Então, essas são as partes que constituem o motor elétrico. Ok? Chat ok. Então, vamos lá. Que horas são? Vocês querem 5 minutinhos, 10 minutinhos? Não, né? Pausa. De 5 minutinhos, querem? Rapaz, se o senhor ajudar aí, se o senhor fizer, a gente não acha ruim, não, viu? Então, 5 minutinhos aí. Só 5 minutinhos. Rapidinho. Vai beber uma água, viu, Gabriel? Aí você estica aí um pouquinho e a gente volta. Fique aí atento. Rapidinho. Beleza, professor.
Vamos lá. Podemos? Então, assim, a gente falou dessa primeira parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Toda essa primeira parte aqui, ó. Trifásicos e monofásicos, AC, DC, aplicações, tipos de rotores, tipos de motores, tipos de motores gaiola de esquilo, né? Que seria o da Lander, 2 enrolamentos, 3 velocidades, eu não falei de 4 velocidades. Constituição do rotor e constituição do estator. E agora nós vamos falar sobre motores monofásicos, tá? Estão me ouvindo? Meu chat. Tô ouvindo sim, professor. Valeu, Aliel. Então vamos lá. Participem, gente. Por favor. Encarecidamente peço. Então, ó, motores monofásicos, né? Então, apresenta enrolamento de campo ligado em uma única fase. Isso a gente já sabe, isso a gente já viu, a gente já comentou, né? E normalmente vem de uma fonte monofásica. Então, o motor do rotor de gaiola de esquilo também é o destaque desse tipo de motor, e a gente viu lá naquele gráfico, naquele diagrama sobre motores elétricos e os mais utilizados e os seus tipos, né? O princípio de funcionamento é baseado no campo pulsante e não girante, e a gente fez aquele breve comentário lá, quando a gente abordou na animação, sobre motores elétricos, né? Não é o nosso propósito saber como ele funciona. Então, por isso que é importante você conhecer os tipos e o que diferencia um dos outros. Então, normalmente, esses motores monofásicos apresentam baixíssimo torque de partida, lógico, comparado aos motores trifásicos, né? E apresentam circuitos auxiliares de partida simulando uma segunda fase. Como o seu campo é pulsante, não é um campo girante, ele não vai produzir movimento. Então, para produzir movimento, o vídeo dessa semana, ele mostra direitinho o experimento que o rapaz fez para demonstrar como funciona o motor elétrico monofásico. Assistam, é bem bacana. Eu gostei. Não estava nem programado o vídeo, eu coloquei porque eu achei interessante, achei bacana a forma com que ele mostra, né? Então, esses motores monofásicos, por apresentar campo pulsante, eles têm um circuito auxiliar de partida, tá? Então, lembra daquelas chaves, da chave que eu falei para vocês? Então, o motor monofásico, por que ele normalmente é mais caro comparando o motor trifásico de menor potência? Que ele apresenta mais peças, né? E normalmente essas peças são peças de desgaste. Então, esse circuito auxiliar que ele fala aqui, ó, apresenta circuitos auxiliares de partida simulando a segunda fase. Esses elementos são responsáveis em tirar esse circuito auxiliar no momento da partida. Ó. O circuito é auxiliar de partida. Portanto, tem que existir um mecanismo, né, automático que retire esse circuito auxiliar de partida, né? Então, os elementos responsáveis por isso aqui são esses. Eu acabei de falar e esqueci. Não acredito. É o contato centrífugo ou chave centrífuga. Então, com a força centrífuga da velocidade do eixo, quando ele atinge ali a 70%, 80% da velocidade síncrona do estator, essa chave, pela força centrífuga, ela abre os contatos, tirando o circuito auxiliar de partida. Tá? Então, o custo é mais elevado que o motor trifásico, de mesma potência, porque ele apresenta mais componentes, ele apresenta peças ou dispositivos de desgaste, que é o caso dessa chave centrífuga, também chamado de platinado, e o rendimento é mais baixo quando comparado ao motor trifásico. Tá? Então, quando você coloca esse circuito auxiliar, na verdade, assim, por ser um campo pulsante
ele termina tendo um rendimento menor, um rendimento mais baixo. Pronto. Eu pedi silêncio lá fora. Deixa eu ir aqui. Então, aqui, ó, lembra que a gente falou sobre as partes que constituem o motor elétrico? Todas as partes que constituem o motor trifásico vai constituir o motor monofásico, né? Então, aqui, ó, tampa dianteira. Nesse caso aqui, a tampa dianteira, ela tem a grade, né? Tem essa grelha aqui para impedir que partículas de determinado tamanho entrem na parte interna do motor. Temos o enrolamento, que também é apoiado no eixo, que promove um movimento, digamos assim, um movimento suave, um deslizamento suave do eixo em relação à tampa, que o apoia, né, que apoia esse eixo. Tem aqui o ventilador, o rotor, que também é do tipo gaiola de esquilo, o estator, que é igualzinho, só vai ter a bobina monofásica ao invés de uma bobina trifásica. A carcaça, essa carcaça é lisa, aquele aspecto construtivo lá do nossa primeira imagem. A parte de cima aqui, ó, vai ter um capacitor, ele vai estar alojado aqui na parte superior do motor e abrigado por essa capa protetora. Muitos dos defeitos, primeiros defeitos de um motor monofásico, normalmente é esse capacitor. Nem o platinado, ele dá assim o defeito com uma frequência tão alta, digamos assim, é o primeiro elemento a dar defeito. Normalmente o primeiro elemento a dar defeito é o capacitor, se aquele motor parte para com muita frequência, né? Temos aqui a chave centrífuga, temos aqui o platinado, o rolamento e a tampa traseira. E esse aqui, ó, na parte traseira da tampa traseira, é a caixa de ligação, tá? Então, esse aqui, que é um motor de carcaça lisa, provavelmente o IP21, quais são os elementos a mais que ele apresenta em relação àquele primeiro motor que a gente viu? O capacitor, as chaves centrífugas, só. O resto, as partes são as mesmas, e as mesmas funções. Ah, tá escrito aqui, ó, IP21, né? IP21, tá? Com as mesmas funções, com os mesmos princípios de funcionamento, tá? Ventoinha, refrigerar, rolamento, rotor, tampa dianteira, tampa traseira, caixa de ligação. Então, o primeiro tipo de motor monofásico é um motor de 2 terminais. Então, qual é a característica desse motor? Ele é apenas para um valor de tensão. Então, não é possível reverter o sentido de rotação. Então, o motor de 2 terminais, ele é um motor de uma única tensão e não pode reverter o sentido de rotação, tá? O motor aqui, o motor monofásico de 4 terminais, ele já vai possibilitar, é como se esse motor tivesse enrolamento dividido em 2 partes. Então, ele pode ser ligado em 2 tensões, porém, não é possível reverter o sentido de rotação. Então, o motor com 2 terminais não reverte sentido de rotação, é um motor de uma única tensão. O motor de 4 terminais, ele apresenta duas tensões de alimentação, mas não é possível reverter o seu sentido de rotação, né? E o motor de 6 terminais, ele apresenta não só a possibilidade de você ligar em 2 tensões diferentes, ó, aqui é a tensão 110 volts em um determinado sentido horário, aqui a ligação de 110 volts no sentido anti-horário, aqui a ligação em 220 volts no sentido horário, e aqui a ligação em 220 volts no sentido anti-horário, tá? Então, o motor de 2 terminais é um motor de uma única tensão e não há possibilidade de reversão no sentido de rotação. O motor de 2 terminais, ele possibilita apenas alimentação em 2 tensões diferentes.
Já o motor de 6 terminais, além de permitir a alimentação em duas tensões distintas, também pode reverter o sentido de rotação. Como é que isso acontece? De uma imagem um pouco melhor. Então, o que você vai ter disponível lá no seu... Isso aqui é a placa dele, tá, gente? Isso aqui é a apresentação de uma placa da informação da ligação que você deve fazer na placa de característica lá que a gente apresentou na aula anterior, né? Então, esses números 1, 2, 3, 4, 5 correspondem aos terminais da bobina. Ó, 1, terminal 1 da bobina, terminal 3 da bobina, né? Ou seja, 1 e 3 correspondem à mesma bobina. Terminal 2 da bobina, terminal 4 da bobina. Então, 2 e 4 correspondem à segunda bobina, né? Alimentação, fase e neutro. E esse terceiro aqui, ó, corresponde ao circuito auxiliar de partida. Então, 5 e 6 são os terminais das bobinas responsáveis ou da bobina auxiliar de partida. Então, quando você vê aqui, ó, o que ele pede para você fazer de ligação? 1, 2 e 5. Está diferente. Então, você pode fazer aqui a ligação que seria em paralelo, tá vendo? Basicamente é isso. O que eu quero que vocês tirem de conclusão quando ele pedir para você ligar, realizar aquelas ligações. Aqui ele está mandando ligar 1 com 5, 3, 2 e 6 e ligar o 4 no neutro, né? Aqui ele está pedindo para você ligar na fase 1 e 6, curto-circuitar 2, 3 e 5 e ligar na fase 4, né? Ele vai formar alguma dessas imagens aqui, né? Dessas associação dessa bobina. Então, por exemplo, no sentido horário na menor tensão, você conecta 1, 2 e 5. Esse 1, 2 e 5 na fase, ó. 1, 2 e 5 na fase. No neutro, 3, 4 e 6. Para a ligação em 110 no sentido anti-horário, só inverte aqui, ó. O 4, ao invés de ir para o 6, vai para o 5. O 2, ao invés de ir para o 5, vai para o 6, ó. O 2 vai para o 6 e o 4 vai para o 5. Mas isso não vai estar assim na placa de característica, vai estar desta forma aqui, tá? Aqui, no sentido horário, para 220, você liga a fase no 1, o 3 no 2, o 2 no 5. Aqui está diferente. Está diferente. Então, ó, você liga a fase no 1, o 3 ó, no 2, o 2 no 5. Você liga o neutro no 4 e o 4 no 6. Então, o que acontece? Essas duas bobinas aqui, ó, essas duas estão em paralelo e a gente tem um arranjo aqui série paralelo, né? Essa bobina aqui está em série com esse paralelo aqui, tá bom? Para inverter o sentido de rotação em 220 volts, você tem, ao invés do 4 ir para o 6, ó, o 4 vai para o 5 e o 2 vai para o 6. Ok? Essa informação, gente, vai estar na placa de característica, tá? Não é uma coisa que você precisa adivinhar, nem saber de cor, nem salteado. O que você precisa saber é que essas informações aqui, ó, que vão estar na placa de característica, lá no terminalzinho do condutor, vai estar disponível para você, nos bornes nos finais dessas bobinas, vai estar lá as numerações 1, 3, 5, 2, 4 e 6. E você vai pegar o 1 ligado no 3 ou o 1 no 5, ou seja, esses três vão ser alimentados pela fase 1. E esses três aqui, ó, 2, 4 e 6, serão conectados ao neutro, tá? E que para reinvertir aqui, deixa eu ver, e o sentido de rotação está invertido aqui, ó. O 2, ao invés de ir para o 6, ó, o 2 vai para o 5.
O, o 2, ao invés de ir para o 6, vai para o 5. E o 3, ao invés de ir para o 5, ó, porque é o mesmo ponto aqui, ó, ele vai para o 6. Que é basicamente o que aconteceu aqui, ó. Tá? A inversão do 5, do 2, com o 5, o 2 vai para o 6 ao invés de ir para o 5, e o 4 vai para o 5 ao invés de ir para o 6. Tá? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui é uma associação série paralelo, aqui é uma associação paralelo das três bobinas. Então, tem alguma coisa no chat? Alguma pergunta? Não, né? Então, aqui, esse é o primeiro motor, o motor mais simples que tem. Vocês vão encontrar em muitos equipamentos eletrodomésticos, né? Vocês vão encontrar aí ventoinha de geladeira, motores bem pequenos, com potência bem pequena, tá? É um motor de polo sombreado, ventilador também. É um motor de polo sombreado ou shaded pole. Então, mais simples e confiável e econômico, é um motor bem fácil de construir, por isso que ele é simples, consome muito pouca energia. Ele é um motor que apresenta essas espiras aqui, tá vendo? Esse é o sombreamento dos polos, né? Então, temos desse lado aqui e desse outro lado, ó. Essa aqui é o sombreamento das espiras, é a sombra das espiras, de um lado e do outro. Aqui nós temos o rotor desse motor e aqui nós temos a bobina, muito semelhante aqui a essa figura plana. Então, aqui nós temos a bobina, e a bobina está aqui, ó, nesse conjunto aqui, ó. Muito parecido com a bobina de um contator. E aqui temos os polos sombreados, que são esses dois condutores de cobre com de uma secção bem avantajada, né? Então, os polos abraçados por espiras em curto-circuito, ou seja, o final desse condutor se une ao início do condutor, formando um curto-circuito. Então, apresenta um baixo torque de partida e fabricado em pequenas potências de, no máximo, 1/4 de CV. Então, esses motores de polo sombreado, o sentido de rotação depende do sombreamento dos polos, tá? Então, aqui, ó, para o sentido horário, ele vai, na verdade, assim, o sentido é do polo não sombreado para o polo sombreado. Então, esse motor aqui, ó, que tem um polo sombreado à direita, o sentido de rotação vai ser do polo não sombreado para o sombreado, ou seja, no sentido horário. Esse aqui no sentido horário, que é o mesmo polo, né? Só mostra o fluxo magnético de acordo com a alternância da corrente. Então, o que acontece? Esse polo, quando sombreado, ele há um atraso na magnetização. Com isso, quando gera o pulso, e a corrente e a senoide muda de direção, isso aqui, ó, esse polo sombreado vai manter o fluxo magnético após o polo não sombreado. Então, o sentido de rotação depende do lado em que está situada a parte abraçada do polo, já que o sentido do campo girante é da parte não abraçada para a parte abraçada. É um motor muito simples, vocês vão ver muito em eletrodoméstico, onde não precisa de torque de partida. Então, observe aqui, ó, que no momento que você alimenta os terminais desse motor, ele só vai apresentar, no máximo, né, em torno aí de 50% do seu torque nominal, metade da potência disponível no motor. Conforme a velocidade no eixo vai aumentando, esse torque disponível vai aumentando também, né? E quando ele atingir a velocidade nominal, ele vai estar na sua corrente nominal, que deve ser mais ou menos aqui em torno de 80% da velocidade síncrona. Por que o gráfico continua? Porque ele quer mostrar aqui, ó, que se essa velocidade do eixo ultrapassar a velocidade nominal, aqueles nossos campos magnéticos lá se alinham e o motor para, tá bom? Por isso que ele mostra aqui, ó, que o torque zera e o motor para. Se esse motor exceder
a sua velocidade nominal. Ok? O outro tipo de motor é um motor que apresenta o circuito auxiliar de partida. Esse circuito auxiliar de partida apresenta uma chave, e essa chave é responsável em retirar esse circuito depois que o motor atinge mais ou menos aqui, ó, entre 70% e 80% da velocidade síncrona, né? Então, ó, esse aqui é o enrolamento que vai causar a defasagem, que vai realizar a defasagem da tensão. Então, como por se tratar de uma tensão monofásica, nós temos o circuito principal do enrolamento principal, que vai ser pulsante, e semelhante a lá o retardo, né? O retardo que acontece nesse nosso motor do tipo polo sombreado vai acontecer devido à posição mesmo desse segundo enrolamento, que é o enrolamento auxiliar. Esse motor é também conhecido como motor de fase dividida, ou split phase. Então, o enrolamento auxiliar é desconectado quando a velocidade do motor atinge mais ou menos aí entre 70% e 80% da velocidade síncrona, tá? Então, esse tipo de motor permite mudança do sentido de giro, invertendo polaridades. Esse daqui não, o de polos sombreados. O outro tipo de motor, todos eles agora vão apresentar um circuito auxiliar de partida com características diferentes, tá? Alguns não necessariamente de partida, mas vai apresentar um circuito auxiliar para simular uma segunda fase, né? Já que o campo magnético gerado pelo estator de um motor monofásico é pulsante e não girante, tá? Então, para simular um campo girante, aqui os polos são sombreados. Aqui, para esse tipo de motor, existe um circuito auxiliar de partida. Ele sai depois que o motor atinge a sua velocidade entre 70% e 80% da velocidade nominal. E, na verdade, desculpe, velocidade síncrona, para não atrapalhar vocês. E o outro tipo de motor, diferente do primeiro, ele, além de apresentar um enrolamento no circuito auxiliar de partida, ele vai apresentar um capacitor. O que esse motor vai ganhar com a inserção desse capacitor? Um maior torque de partida. Então, lembra que aquele primeiro aqui, ó, eu cheguei, não comentei, mas o torque de partida para esse motor com o circuito auxiliar de partida, ele chega aí a uns 80, mais ou menos, por cento da potência nominal no momento da partida, né? Já o motor, quando você acresce desse circuito auxiliar, você acresce nesse enrolamento auxiliar um capacitor, você tem a elevação desse torque aqui, ó, que pode chegar a 300% do torque nominal do motor. Com o deslocar do eixo, à medida que o eixo começa a aumentar a velocidade, esse torque vai diminuindo, até que quando ele atinge a velocidade nominal, que é mais ou menos aqui, ó, esse motor já apresenta uma velocidade muito próxima à velocidade síncrona, ele tende a ter disponível no seu eixo uma potência nominal. Então, semelhante ao motor anterior, que não apresentava o capacitor, esse segundo tipo de motor, ele tem um capacitor, ainda assim, um circuito auxiliar de partida com uma chave centrífuga, ou seja, esse motor, esse circuito auxiliar vai sair no momento em que o motor atingir 70% e 80% da velocidade síncrona. Esse torque é mais elevado e esse motor também possibilita a inversão do sentido de rotação. O outro tipo de motor é igualzinho ao anterior, né? Existe um circuito auxiliar que simula uma segunda fase. Ele tem uma bobina e um capacitor. O que ele não tem é uma chave centrífuga. Então, esse aqui é um motor com capacitor de partida. E esse próximo motor aqui, ó, é um motor com capacitor permanente. Então, o que diferencia o outro? Não existe a chave centrífuga. Portanto, esse motor é um motor do tipo
que é um motor que apresenta um capacitor permanente. Tá? Motores trifásicos não apresentam circuitos auxiliares de partida, muito menos esses dispositivos auxiliares de partida com capacitor e enrolamento. Né? Então, o motor apresenta o capacitor permanente, que seria o split capacitor. Então, ele tem uma condição de fluxo muito semelhante aos motores polifásicos, ou seja, os motores trifásicos, e apresenta um motor com rendimento maior do que os anteriores, do que o motor com capacitor de partida, com motor só com circuito auxiliar de partida e um motor do tipo polo sombreado. Então, ele apresenta o capacitor permanente, já tem um comportamento dinâmico no momento da partida, muito parecido com um motor do tipo trifásico. Repare que, ainda assim, o torque dele é baixo no momento da partida, e para melhorar essa característica de torque, é acrescentado um circuito auxiliar, né, que vai ter um capacitor de arranque, um capacitor de partida. Então, esse último motor é a combinação dos outros. Ele, além de apresentar o capacitor permanente, o circuito auxiliar, o capacitor permanente, ele apresenta um capacitor de partida que sai no momento em que o motor atinge aquelas 75% a 80% da velocidade síncrona. Tá? Então, esse motor de 2 capacitores, que seria two-valve capacitor, apresenta vantagem dos 2 motores anteriores. O que a gente vai ganhar aqui? Torque de partida. Ó. Se o de lá no máximo era 100% do torque de partida, aqui ele dobra comparado ao anterior. Então, o acréscimo do capacitor de partida aumenta esse torque de partida. Então, ele apresenta um elevado torque de partida, o rendimento fator de potência também é elevado, por conta desse capacitor permanente, o rendimento e o fator de potência é melhorado. Ele apresenta uma velocidade maior sem perder o torque. Como eu disse para vocês nesse gráfico aqui, ó, quando o motor se aproxima muito da velocidade síncrona, ele perde a potência no seu eixo. Vocês vão ver isso em máquinas elétricas 2, tá? Por que isso acontece? Eu estou apresentando alguns dados do que diferenciam um motor do outro, ok? Então, os capacitores são de valores diferentes, tá? Preste muito bem atenção, porque no momento da manutenção é importante verificar esses valores de capacitância, né? Então, a capacidade do capacitor de partida é 15 vezes maior que o capacitor permanente. Ou seja, para dar um torque de partida melhor, garantindo uma eficiência melhor no momento da partida desses motores. Tá? E, por último, temos um motor universal. Esse motor universal é aquele que vocês viram na explicação, naquele vídeo, o primeiro vídeo do princípio de funcionamento do motor elétrico. É igualzinho, não muda absolutamente nada. Então, ele é muito empregado em eletrodomésticos e ferramentas, furadeira, parafusadeira, aspirador de pó, liquidificador. Então, assim, eletrodoméstico ele é muito utilizado. Pode operar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Por quê? Porque ele proporciona uma variação de velocidade, ó. Então, sua característica construtiva possibilita, variando a tensão, variar a velocidade. Ele possui grandes conjugados para baixa velocidade e baixo conjugado para alta velocidade, ou seja, motores de alta velocidade. Ele vai apresentar o baixo conjugado, né, na partida, né, baixa potência disponível no eixo, e motores de baixa velocidade vai ter um conjugado muito maior. Quem teve a oportunidade de mexer numa parafusadeira, vão perceber que a parafusadeira tem um torque bem grande. Se você tentar segurar uma parafusadeira de uma potência boa, você não consegue segurar o mandril dela, né? Então, ele tem alto conjugado, ó, grandes conjugados para baixa velocidade
mas quando ela está em alta velocidade, equipamentos que têm alta velocidade, que a parafusadeira ela não gira muito, não. Mas no caso por exemplo, o aspirador de pó, que ele gira a uma velocidade muito alta, você não vai fazer isso, lógico, mas qualquer coisinha que dificulte ali o funcionamento das paletas do aspirador, ele vai parar porque ele não tem potência para desempenhar, para mover aquela, dependendo da força que você aplique, né? Então, por conta dessas escovas aqui, ó, e dos anéis e escovas que estão aqui, ó, ele tem grande faiscamento, por isso que está aqui, ó, nessa ponta aqui está carbonizado aqui, provavelmente oxidado também. Que é só o esquema que vocês viram naquela apresentação, é igualzinho. Normalmente, para esse tipo de motor universal de corrente alternada, é um motor do CC daquele tipo com circuito série. Então, a bobina do estator está em série com a bobina do rotor, né? Tem aqueles mesmos componentes daquele vídeo primeiro. E, desculpe, eu achei que tivesse terminado, mas tem um motor síncrono. Os motores síncronos possuem o estator e os seus enrolamentos do estator, a armadura, bastante semelhante aos dos motores de indução trifásico. Então, assim, o que ele vai falar aí? Que para um motor, não exatamente desse tipo, né? Mas para um motor síncrono, tanto o estator quanto o rotor devem ser do tipo bobinado. Por isso que ele diz que é semelhante aos motores trifásicos, o seu estator e os seus rotores também, ou seja, apresenta bobina nos seus rotores e em seu estator. Assim como o motor de indução, a circulação de corrente no enrolamento distribuído do estator produz um fluxo magnético, ou seja, o princípio de funcionamento é o mesmo dos motores de indução. Circula a corrente, gera um campo e há a interação entre estator e rotor, de indução e de geração de campo magnéticos opostos, gerando tração e repulsão. Tá? Então, o que acontece? No campo, na alimentação do campo, que seria a excitação, é injetada uma corrente contínua. Então, no nosso rotor aqui, ó, deixa eu ver se tem uma imagem, que essa imagem aqui não vai falar muito bem, não. Mas considerando que o nosso rotor é muito parecido com esse aqui, existe a injeção de uma corrente contínua nesse rotor. Ao contrário desse, o rotor é curto-circuitado, e essa injeção de corrente contínua ela pode acontecer de algumas formas, tá? Independente da forma que essa corrente contínua é injetada nesse rotor, ela vai gerar um campo magnético e vai interagir com o estator, tá? Então, existe uma corrente de excitação que é injetada no rotor, que polariza os polos, tornando alternadamente os polos norte e sul. A excitação da corrente contínua pode ser aplicada no campo através das escovas, né, que foi o que eu acabei de falar, e anéis coletores, por um processo de excitação, sem excitação, sem escova e com controle eletrônico. Ou seja, existem algumas formas de promover essa excitação do rotor. Tá? Então, no rotor é injetada uma corrente contínua, que cria um campo magnético, coisa que no motor de indução que a gente viu, a corrente é induzida nesse rotor, né? E não injetada nesse rotor. Apesar do motor síncrono também ser induzida uma corrente nesses rotores, tá? Então, temos aqui o estator e temos o rotor de um motor síncrono. Então, conforme foi dito anteriormente, ó, é injetada uma corrente contínua na bobina desse rotor, né? Ó, os polos aqui, norte e sul. Aqui nós temos vários anéis, né? Semelhantes a esses anéis aqui. Então, temos vários anéis. O rotor é muito parecido com esse, tá? Então, existe a injeção de uma corrente contínua, ou então pode existir um alternador que esteja acoplado. Existem várias formas de gerar essa corrente contínua. Pode ser uma fonte externa, pode ter
um gerador interno, né, acoplado ao eixo. Existem várias formas de se injetar essa corrente contínua no rotor. Então, essa corrente contínua é injetada no rotor, que cria esse campo magnético aqui no rotor, que interage com o estator. No estator, nós teríamos um campo magnético igualzinho a um motor de indução trifásico, onde 3 fases geram aquele campo girante. Ok? Então, a velocidade síncrona de um motor é definida pela velocidade de rotação do campo girante. Então, se você alimenta o estator ou o campo girante a 60 Hz, você vai ter um valor de velocidade. Se você alimentar esse campo girante ou o campo girante a 50 Hz, você vai obter um outro valor de velocidade. Tá? Então, quando a gente fala lá do inversor de frequência no início, que os motores de corrente alternada podem, né, variar sua velocidade ou controlar sua velocidade, o que é que esses equipamentos fazem? Normalmente variam a frequência e daí eles conseguem variar a velocidade no eixo do motor, tá bom? Isso utilizando o inversor de frequência. Então, a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, é definida por essa equaçãozinha aqui, né? A velocidade síncrona vai ser 120, que é o ângulo entre as fases RST, né? Ou não, desculpa. O ângulo, basicamente isso. Ou de arranjo desses enrolamentos do estator, é um ângulo de defasagem entre eles, vezes a frequência dividido pelo número de polos, tá? Quando você utiliza 120 é pares de polo. Quando você utiliza a equação que é 60 vezes F, você utiliza o número de polos, ou seja, seria a metade, né? As vantagens econômicas de utilização de motores síncronos, as principais são, ele tem um alto rendimento, um rendimento muito alto. As perdas no rotor são bem menores, tá? Eles são muito utilizados para corrigir fator de potência da rede. São equipamentos bem caros, né, os motores síncronos. São utilizados para acionamentos bem específicos, né, onde existe uma variação muito grande de carga e você não pode variar a velocidade nesse eixo, né, a velocidade de acionamento desse motor. Mas ele tem essa característica de manter a velocidade do eixo constante sobre variações de carga. Então, a manutenção ele é reduzida quando comparado aos outros motores, tipo motor, quando se utiliza um motor de corrente contínua para manter uma determinada velocidade, tá? Mas é uma máquina bastante complexa assim. É uma máquina que tem bastante componente, é uma máquina bastante cara e é uma máquina muito específica. Eu nunca vi uma máquina síncrona. Eu nunca vi nenhum colega. Normalmente, esses motores síncronos, normalmente são geradores. Tá? Vocês vão encontrar máquinas síncronas, normalmente geradores. Motores, eu conheço. Até aplicação para procurar na internet eu não achei até hoje. Tá bom? Normalmente, esses motores são usados para corrigir fator de potência da rede e ele tem uma velocidade bem estável sob variação de carga. Então, nós vimos hoje motores de indução monofásico, assim, de coisa nova, motor universal e motor síncrono. Não vamos acionar motores síncronos. A ideia é apresentar motores síncronos para vocês. Não vamos acionar motores monofásicos, mas é importante que vocês conheçam o motor monofásico, que vocês vão encontrar muito motores monofásicos em acionamentos, mas normalmente esses motores monofásicos são partidos em partida direta, que é a forma mais simples de partir motores elétricos, né? Basicamente, o que a gente viu diferente foi o motor monofásico, motor universal e motor síncrono. E o restante foi meio que um aprofundamento um pouco maior sobre as partes dos motores elétricos e alguns tipos aqui. E classificação. Ok? Aberto para perguntas.
Alguma coisa a declarar? Se manifestem. Beleza, eu acho que a leitura, quem fez a leitura do livro, conseguiu ver que basicamente foi tudo que foi dito aqui, foi o que consta no livro, né? No nosso livro lá que tá. Eu queria saber como é que inverte essa câmera. Para vocês não verem ao contrário, assim, ó. Se alguém souber, por favor, me avisem. Eu gostaria. Eu queria apresentar as coisas a vocês, mas como tá ao contrário, eu olhei aí e não consegui. Então, para quem leu esse capítulo 1, percebeu que tudo que foi dito hoje está ali naquele capítulo 1. Próxima semana nós veremos. Ah, essa está invertido para mim, é? Ah, que massa. Valeu, Eric. Então eu posso mostrar qualquer coisa para vocês, né? Vocês não estão vendo invertido aí, não, né? Cadê? Estão vendo não, né? Pronto, se ela está investido na minha, eu posso apresentar. Beleza, então. Eu achava que, como eu estou vendo invertido, eu achei que também estaria invertido para vocês. Então, não tenho mais nada a dizer. Se vocês tiverem, podem se pronunciar. Chamada eu não vou fazer, o swap ainda não está disponível. Posso emitir um relatório aqui no AVA, no Meet. Eu não preciso fazer chamada, ok? Beleza, professor. Boa noite a todos e tenha uma boa semana de aulas. Grande abraço. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Davi, Devane. Valeu. Boa noite, Boa Carolina. noite você, mano. Tô indo aqui. Boa noite, Jean. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, Carolina, Devane, Bruno, Gustavo. Valeu, Gustavo. Cadê sua irmã, tá bem? Tá trabalhando? Ah, tá bem. Tá trabalhando, Manda sim. lembrança. Manda lembranças para ela. Tranquilo, valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, abraço.